Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam em paz. A paz de Cristo aí para todo mundo em casa. Deixe seu like, se inscreva no canal, quem ainda não se inscreveu, tá bom? E hoje foi me perguntado a respeito de como é que eu consigo colocar meus filhos, permanecer com eles dentro do culto, né? E por que eles ficam no culto solene, culto adulto, tá bom? E aí vamos ao vídeo. Primeiro eu quero falar que qualquer que tenha opinião diferente da minha, eu vou respeitar, tanto antes do vídeo quanto depois do vídeo, né, a opinião se mudar, tá bom? E aí eu queria que vocês fizessem o mesmo, tivessem o mesmo respeito. Bem, como é que aconteceu lá no início, né, das crianças? Primeiro, depois que a gente sai lá, toma aquelas 2 vacinas, 2 meses, por aí, que a gente recebe alta da pediatra, né, para ir pro culto e tudo, a gente começa a ir, fica todo mundo muito em cima, né, da criancinha, querendo pegar, querendo sacudir e tudo. E assim, meus filhos são muito alérgicos. E eu percebia que isso dava um certo incômodo nele. Por quê? Eu percebia que dava incômodo, mas não sabia ainda o porquê. Eu fui descobrir anos depois. Mas mesmo descobrindo através de respostas médicas o porquê, eu já tinha tomado algumas atitudes para diminuir esse incômodo que eu estava percebendo que eles estavam tendo, mesmo sem saber o porquê que estavam tendo. Bem, eles são alérgicos. Então, assim, você vai, tomou banho, tá toda arrumadinha, pegou e passou perfume e pegou um bebê. Você não sabe se essa criança vai ter alergia ao seu colo, ao seu cheiro, porque você tá perfumada. Eu fiquei anos sem usar perfume, eu e meu marido. Mas quando a gente ia em um ambiente da pessoa, que estão muitas pessoas, as pessoas acham que é normal você pegar o bebê. E às vezes a criança tem alergia. O que acontece muito? Mulher ama óleo de amêndoa. Ela compra sabonete de óleo de amêndoa, ela sai do banho, ela passa óleo de amêndoa, o hidratante tem óleo de amêndoa. Meu filho é alérgico à amêndoa. Então, assim, era um incômodo muito grande para ele, para a igreja, e eu não entendia muito bem por quê. Era porque todas essas pessoas estavam com cheiros diferentes, com misturas diferentes de tato, e que estava dando incômodo para ele. Mas até então, eu só percebia o incômodo e tinha que agir mediante esse incômodo, né? Tinha que tomar alguma providência. Então, eles bem pequenininhos, o que eu fazia? Eu entrava nas salinhas, né? Aquelas, tipo, salinha de recurso, né? Que hoje tá na moda falar assim. Entrava nessas salinhas e eu ficava ali, brincando, jogando uma bolinha, pegando um brinquedo, uma boneca, qualquer coisa, pra entreter a criança enquanto meu marido assistia o culto. Poxa, Carla, mas você acha isso razoável? Você não estava assistindo o culto? Eu falei, não, eu não estava assistindo o culto, mas meu marido estava assistindo. Eu tava achando, eu sim achava naquela época razoável e hoje também acho. Por quê? Porque eu acho que ali eu estava ensinando a eles que nós temos que estar na casa do Senhor, né? E que no domingo a gente tem que estar ali louvando, engrandecendo o nome do Deus vivo e aprendendo da palavra. Mas eu estava aprendendo a palavra? Não, não estava. Hoje eu faria diferente? Faria. Hoje eu estaria com um bebê de colo, um bebê amamentando, um bebê de 1 ano, de 2, no meu colo, assistindo o culto junto comigo. Porque eu acho que esse é o perfil certo. A Carla faz barulho. Sim, faz barulho. Às vezes pode fazer barulho. Fez cocô, a gente sai, limpa, volta. Simples. Fez xixi. Sai, limpa, volta. Quer beber água? A água já normalmente tá na bolsa, né? Dá na água e volta, e continua. Porque assim se daria um conselho, um exemplo melhor, né? Com a minha atitude. Se eu quero que ele esteja na igreja, eu tenho que estar onde? Na salinha? Não, eu quero que ele esteja na igreja, eu tenho que estar na igreja. Esse é o meu ponto de vista. Mais uma vez, respeito qualquer outro ponto de vista, tá bom? Aí, depois, quando eles ficaram maiorzinhos, fica aquela coisa de, mas a criança corre, fala alto, faz barulho, vai atrapalhar o culto. E isso realmente me preocupava, ficar atrapalhando as demais outras pessoas. E assim, a gente começou a estudar a Bíblia, digo a gente, eu e meu marido, porque ele é o chefe da casa, então nenhuma atitude minha veio
minha, só minha, né? Não veio através do casal. Mas assim, não veio através dos nossos achismos. Nós começamos a estudar com profundidade a Bíblia, que tem que ser a nossa regra. Não tem que ser a moda, não tem que ser a prática, não tem que ser aquilo que é mais fácil, não tem que ser aquilo que o fulano determinou, não tem que ser aquilo que todo mundo acha que é melhor, ou aquilo que vai agradar mais gente, ou eu vou ser a minoria e isso me incomoda. Não é. O meu agradar é único e exclusivo ao meu Deus, e as minhas regras são baseadas nas regras que ele determinou para ser feita. Então, eu depois até posso botar aqui nos comentários a quantidade de versículos bíblicos explicando e colocando rumo nas minhas decisões, né? Nas nossas decisões aqui em casa. Então, assim, quando as crianças estavam fazendo aquela arruaça e Jesus estava pregando e os discípulos cheios de boa intenção. Não estou falando que quem toma essas determinadas atitudes são pessoas que estão tomando as atitudes de má intenção ou não achando que seria o certo ou o razoável. Mas não só naquela época como hoje, nem todas as atitudes, só porque estamos do lado de Jesus, está sendo certa, né? Então, a gente tem que refletir em cima disso. As crianças fazendo barulho, os apóstolos tentando tirar as crianças ali de perto. O que Jesus falou? Não, deixai vir a mim os pequeninos, porque eles herdarão o reino dos céus. Então, assim, as crianças não estavam numa salinha à parte, na hora do culto, na hora da pregação da palavra de Deus. As crianças não estavam isoladas em um cantinho, não estavam com uma tia dando informações bíblicas importantes para ela. Diferente do horário de escola dominical. Acho que escola dominical todos nós temos que participar dentro das nossas idades, mas o culto solene de adoração máxima ao Deus único, ele tem que ser feito e prestado em família. Isso é o meu ponto de vista, porque assim é o certo. Deus quer que todos estejamos juntos adorando. Se aquele homem que está no púlpito falando, eu entendo ele como um verdadeiro pastor do Senhor, um anjo do Deus vivo, eu entendo que os meus filhos são ovelhas e que eu sou ovelha. Como a ovelha que está sobre a minha responsabilidade enquanto é pequena, não está comigo assistindo e ouvindo e prestando culto junto. Para mim não tem cabimento. Então, assim, Carla, você está falando só o Novo Testamento. E no Antigo Testamento isso existe. Olha, tem inúmeras passagens que justificam esse ponto de vista, esse entendimento que eu tenho. Então, quando Moisés queria tirar o povo da escravidão do Egito, Moisés entendia que todo o povo tinha que ir adorar o Deus único, não é? Inclusive seus animais, os anciãos, criança, mamãe com bebê que está mamando, criança de colo, inclusive é descrito isso. Prestou adoração, inclusive as crianças de colo, né? Acho que em Joel também está escrito. Eu vou colocar depois aqui as descrições. Então, assim, tem várias passagens que onde tem a palavra de Deus sendo colocada, as crianças não estão isoladas em determinado local. Então, a partir do momento que a nossa família entendeu que essa é a verdade, que isso é o certo, nós começamos a praticar. Mesmo quando a gente vê que assim, poxa, fulano não tá olhando com cara muito boa, mas eu não tô preocupada, porque eu tô preocupada com a cara que o senhor tá olhando pra mim. Juro por Deus. Assim como colocar minha cara aqui, dar uma opinião tão polêmica como essa, poxa, a menina acabou de entrar no canal, acabou de começar a fazer, vai fazer um negócio desse, metade pode sair. Não tô preocupada, olha minhas rugas de preocupação, eu não tô preocupada, porque a minha preocupação tem que ser com adorar o Senhor, não tem que ser em ser adorada pelo mundo, porque o mundo nos odeia, o mundo odeia o cristão. Então, se o mundo tá te amando e você é cristão, alguma coisa de errado tá, porque o mundo não deve te amar dessa forma, porque você tá mais parecida com o mundo do que deveria. Então, assim, esse é meu ponto de vista.
Mas, Carla, você acha que ele entende as coisas que estão acontecendo dentro do culto? Nem tudo, claro que não. Mas é a deixa da gente ter mais conversa para ter no carro para voltar para casa. E enquanto estamos almoçando, nós estamos falando tudo que foi pregado. Os pontos de vista, pega a Bíblia, fala aquilo, fala aquilo outro. O que você acha daquilo? O que você acha daquilo outro? E ele entende, e aí começa a se entender. Entende? Porque vive de perto. Aqui em casa tem culto doméstico todo dia. Todos os dias. Não é de vez em quando que eu não lembro. É todos os dias. Não importando se é feriado, se é dia das mães, ou se eu tô muito cansada. Todos os dias. Eu posso não dar aula para eles todos os dias. Eu posso não pegar matemática ou português, ou uma interpretação de texto, ou um livrinho para ler todos os dias. Mas a Bíblia a gente pega para ler todos os dias, porque é a coisa mais importante na nossa vida. É a nossa regra. Então, assim, como é que eu faço? Como é que começou tudo isso? Eu tenho um filho especial, então eu sabia da dificuldade dele em ficar parado, quieto, ali, tranquilo durante tanto tempo. Então eu chegava um pouquinho atrasado, saía um pouquinho antes, chegava um pouquinho mais... e aos poucos eu fui espaçando, devagar, porque é diferente da minha filha que tem entendimento pleno e absoluto. Eu falo assim, shh, quieta, hora de prestar atenção. Quem é que tá falando? É o pastor. Então presta atenção. Quem é que tá falando? É o presbítero. Presta atenção. O que ele tá falando? Vamos olhar aqui na liturgia? Vamos aprender juntas a procurar na Bíblia? E a gente aprende. Hoje, os meus filhos falam assim, abre Salmos, abre João, abre Pedro. Eles abrem sozinhos, eu não ajudo, com raras exceções, um texto mais menorzinho, que ocupa pouco espaço na Bíblia, às vezes fica com mais dificuldade de achar, mas assim, por que disso? Porque eles têm uma prática diária, não só dentro de casa, como dentro da igreja. Então, assim, no momento, eles já pegam a liturgia, minha filha fica em dócil na hora que entra na igreja, porque ela quer logo 2 liturgias, porque ela não quer disputar com o irmão. Então, ela fala assim, me dá 2 liturgias, por favor? Aí a pessoa vai dar uma na mão dela. Ela fala assim, mãe, só me deu uma. Mas por quê? Porque ela quer ter uma na mão, porque ela acompanha de verdade. Então, assim, a liturgia, até quando tem alguma falha ali, algum equívoco, não foi tirado determinada coisa e era pra ter posto outro, a música tá errada, ela futuca. Mãe, não é essa música, tá errado. Por quê? Porque ela acompanha de verdade, ela acompanha o culto de verdade, mas não acompanha só de estar meramente ali presente, sentadinha. Ela está prestando culto ao Deus único. Então, assim, ela aprendeu isso mediante a trabalho. Mediante a vivência. E eu não acho legal essa coisa de, eu quero que meu filho fique no culto, então eu dou um tablet e ele fica vendo o joguinho da galinha pintadinha. Não acho legal, não acho, porque o momento de adoração, o momento do culto é momento de adoração. O momento de louvar é momento de louvar. Eu não conheço a música, não tem problema, acompanha no letreiro. Inclusive eu sento em frente ao letreiro, bem grande na minha cara, justamente por causa dos meus filhos. Porque eu gostava até de sentar do outro lado da igreja, mas hoje eu sento de frente ao letreiro para facilitar isso, porque assim eles conseguem visualizar melhor toda a entrada e saída de pessoal, o que está acontecendo, e acompanhar no letreiro aquilo que eles não têm ali na mão para poder ler. Entendeu? Carla, foi fácil? Não foi fácil. Mas eu já disse outra vez aqui, eu já disse uma vez e vou falar de novo. Se for para ser fácil, se você quer eu quero criar filhos de forma fácil, ou você vai ter que terceirizar para alguém criar para você, ou não vai dar. Porque assim, não é para ser... É cansativo, sim, mas não é para ser um fardo, é maravilhoso. E eu falo para minha filha, às vezes, quando você tiver dúvida, você me pergunta que na mesma hora eu vou responder. Se for um assunto muito complexo, aí eu falo assim, isso aqui eu vou dar só uma palhinha agora, mas depois no caminho de volta a gente vai conversar sobre esse momento do culto que tá acontecendo e eu te explico. Tipo, um batismo, por que batizou criança pequena, a minha igreja faz, e a gente vai explicando mediante a doutrina da igreja. Então, assim, a gente consegue hoje estar no culto solene, em família, por obra e graça do Espírito Santo, é óbvio. Eu não tô aqui para mudar o pensamento de ninguém ou para transformar ninguém, porque eu não sou ninguém, né? Eu posso aqui te orientar para você buscar na Bíblia, mas quem vai te orientar é o Espírito Santo. Então, assim, hoje meus filhos prestam culto dentro da igreja, eles ficam sim dentro da igreja. Mais cedo a gente faz
o cultinho de criança. Tem um cultinho que é de 9 às 10 e a gente faz o cultinho. Eu até ajudo na direção ali, na organização do cultinho, e eles participam, e ali é só crianças. E depois fazem um lanchinho, vão no banheiro, bebem uma água, alguma coisa assim, e volta para dentro do culto, para prestarmos cultos em família, como várias famílias bíblicas estão descrito que estavam juntos, inclusive as crianças que estão sendo amamentadas, os bebês de colo, as crianças pequenas e as grandes e os anciãos. Então, assim, na nossa família, a gente já viu e já leu e tem clareza de que esse é o certo. Carla, mas é para todo mundo? Então, eu acho que é. E eu acho que você tem que trabalhar isso. Se você já entendeu que isso é o certo, se você não entendeu, tudo bem. Cada um faz aquilo que acha que é razoável e arca com a responsabilidade daquilo que acha que é razoável. Mas se você entendeu, eu entendo, eu li todas as passagens agora e vi que realmente é isso, e como é que eu faço? Vai devagar, mãe. Vai devagar, porque é um culto solene, realmente. Então, não pode ter grito, confusão. Então, assim, a criança ainda vai se preparar para isso. No cultinho que eu presto, né, na parte da manhã, que eu faço com as crianças, eu tô ensinando eles a isso, a se comportar. Se ficar sentado na cadeira, eu não faço coisas ou situações ali que eles pulem, rolem no chão, gritem, saiam correndo, coisas nesse gênero, porque eu quero ensinar, porque esse é um cultinho, é ensinar como tem que proceder dentro de um culto, quais são todas as etapas de um culto e como é que nós temos que proceder dentro do culto. Então, assim, é um ensaio para amadurecer essa criança, para ela poder entender como ela vai ter que se proceder. Inclusive, eu faço uma brincadeira com eles, que quando eu começo a falar, eu já falo assim, lembra daquela pessoa, porque eu sempre perguntei a eles qual é a pessoa da família deles que eles acham que são mais fiéis a Deus, mais responsável com a palavra do Senhor. E aí eles falam, é meu avô, é minha tia, meu pai é o exemplo dentro de casa, minha mãe é uma mulher de fé. Então tá bom, eu quero que você imite o comportamento dessa pessoa. Então, assim, nesse momento, a criança incorpora aquela pessoa, ela lembra do vô, que, sei lá, um presbítero, um diácono maravilhoso, ela lembra da condução, da forma solene com que aquele homem presta culto a Deus. E ela tenta imitar. E tenta mesmo. Então, assim, não é impossível. Isso, eu que tô só dando aula para um monte, falando com um monte de criança. Mas a mãe consegue fazer isso muito melhor do que eu. Ali com os alunos, entendeu? Com aquelas crianças. A gente, como mãe, consegue fazer muito mais. Você olha só, quem é a pessoa que você mais respeita, olhando ela como uma pessoa fiel a Deus? É minha avó. Então vamos imitar o comportamento da sua avó? A sua avó fica sentada assim? A sua avó... Minha filha é chamada atenção, porque às vezes ela emborca assim na cadeira. Eu falo assim, não, essa não é a forma certa de sentar. Tô com sono, em casa dorme. Agora não. E firmeza. Não tem essa coisa de, eu tentei e não consegui. Tem que tentar e conseguir, porque quem manda somos nós, são os pais. Não é a criança. A criança, né, não manda no pai e na mãe. É a mãe que fala, vai botar o casaco, vai se vestir, vai botar a meia, não vai andar descalço e não vai. Acabou, é simples, tem que obedecer. Né? Deus fala e a gente obedece. Então a mãe fala e a criança tem que obedecer. A regra aqui em casa é assim. Então, assim, para tudo é assim. Não é só para ir para a igreja. Então, assim, vai devagar, mãe. Se você realmente sentiu no seu coração que lendo a Bíblia, à luz da palavra, não à luz do meu falar, não é do meu falar, é da sua certeza. Não é do seu achismo porque o que eu falei é coerente. Não é isso. Porque eu sei que é coerente, mas não é por isso. Você tem que estar convencida pelo Espírito. Abra a Bíblia e veja quantas passagens os filhos estavam com os pais no momento de adoração e culto. Veja. Todos os momentos que Jesus estava ali, a criança que levou o pão e o peixe, ela era uma criança. Ela não ficou em casa com a avó e a mãe foi ouvir a palavra do Senhor e com o pai, e ela ficou na salinha, num cantinho, em algum lugar no deserto, sei lá. Não tem cabimento a gente achar que só, Carla, mas é porque era antigamente, hoje em dia, não tem. A Bíblia é a mesma, a gente tem que seguir a mesma Bíblia. Aqui em casa a gente está fazendo um retorno às raízes. E assim, então, o que acontece? E eu acho que muita gente está fazendo, porque muita gente está perguntando sobre isso. Então, acho que muita gente está fazendo esse retorno às raízes. Leia a Bíblia, veja se o Espírito Santo fala contigo a respeito disso, e se fizer,
tente fazer isso de forma gradual. Não precisa ser impactante, grosseira com seu filho. Você tem que ser firme, saber falar de forma firme, não ser frouxo. Mas lembro do meu pastor falando da mãe dele, que sempre foi muito firme, né? Tá aí, por isso eu hoje era um pastor. Quando nós queremos uma meta, a gente não vai devagarinho? Eu preciso comprar, eu tenho uma meta, eu tenho que comprar um óculos, eu tô precisando comprar um óculos. Preciso mesmo, é real, multifocal e é caro. E aí, eu tenho uma meta. Então, todo mês eu guardo um pouquinho para ver se um dia eu consigo comprar. É simples. Todo dia, todo domingo, você vai fazer um pouquinho. Então, você marca no relógio. Entrou, ficou 10 minutos, 15 minutos, sai, dá um passeio, dá uma respirada, leva para fazer o xixi, bebe uma água, volta. Agora vamos voltar. Mas não dá nenhum entretenimento, não dá revistinha pra desenhar, caderninho pra rabiscar, tablet pra brincar de ficar vendo besteira. Não faça nada. Fale sobre o culto, mostre liturgia, mostre a passagem bíblica, fala com ele. Dê exemplo de como é pra se agir, pra ele poder ver e se basear em você. E aos poucos você vai gradativamente aumentando esse tempinho. Ele só conseguiu ficar 15 minutos. Vamos ver se no próximo domingo ele consegue ficar 17, 20, 25. Aí ele ficou um pouquinho irritado. Olha, pai, avisa pro pai. Vou sair um pouquinho com ele. A gente vai lá fora, bebe uma água, dá uma respirada e volta. E assim vai devagar. Vai devagarinho, com paciência, com amor, mas com firmeza. Porque as crianças, no meu entendimento, não é para ficar isolada numa salinha, mesmo que seja com uma tia maravilhosa que a gente ama de paixão, falando a palavra do Senhor. Ela é para estar ouvindo a palavra de Deus. De quem? Do pastor. Do pastor que é o responsável pela igreja. Nós somos igreja, corpo do Deus vivo. Nós precisamos estar junto, precisamos estar em união. E é injusto até com essa tia que perde o culto e não assiste o culto. Então, ela não assiste o culto, a fulaninha que vai levar a comida pro lanchinho não assiste o culto, a outra que tem que auxiliar não assiste o culto, a tia que leva para fazer pipi não assiste o culto, e assim faz um infinito de gente sem assistir o culto e afastada da palavra do Senhor. Óbvio que o certo é você falar de Deus e ler a palavra de Deus todos os dias, mas a gente sabe que isso não é fato, né? Muita gente só abre a Bíblia no domingo. Então, assim, no domingo, no único domingo que ela vai abrir a Bíblia, ela tem que ficar na salinha, cuidando de ser babá de bebê de 1, 2 anos. Cadê a mãe? A mãe pega, fica no colo, bota pra dormir. Eu conheço mães que fazem dessa forma e que aí elas organizam a hora do sono da manhã, o cochilo da manhã da criança, justamente na hora do culto. Então, assim, o que ela faz? Ela organiza, né? A criança pequena acorda, sei lá, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, mama no peito, toma banho, faz as necessidades, limpa, brinca um pouquinho e tira um cochilo, né? Aí vai tirar o cochilo o quê? De 9 às 10, ou então de 10 às 11. Organiza esse horáriozinho pra ser, criança bebê, né? Pra ser no horário, o cochilo ser no horário do cultinho, do culto do solene. Porque aí não vai ficar incômodo, não vai ficar irritado. Ela já vai saber que naquela hora vai começar a dar o sono. Mamãe tá em pé na hora do louvor, ela já vai ninando o bebezinho. Dormiu, bota no bebê conforto do lado. Inclusive, minha amiga Nelise, uma fofa, faz isso. A Bruna faz isso. Mulheres maravilhosas. E que estão trabalhando à luz da palavra de Deus. E não tem como você querer de todo o seu coração agradar a Deus e Deus não te ajudar. As coisas acontecem, dá certo. Pode não dar certo em casa, de segunda a sábado. Você não consegue botar pra dormir naquela hora, mas na hora do culto você consegue. É só você querer. Agora, fácil não é. Não é pra ser fácil. Pra ser fácil, a gente compra uma samambaia e pendura no alto da sala. Não é para ser fácil. Criar filho não é uma coisa fácil, simples. É uma coisa de dedicação, de